Muito engraçado. Olha aqui. De ontem para hoje, nós pesquisamos, eu sinceramente achei assim, o nome para mim foi uma surpresa, embora eu reconheça que ele tem sido destaque no futebol argentino. Ontem, depois que começou a crescer a possibilidade do Eduardo Domingues e tal, e aí os colegas daqui apurando, o Elton tinha falado o nome dele na segunda, aí ontem o Pedro Spinelli soltou a informação no GE, aí quando o negócio começou a pipocar forte na imprensa da Argentina, inclusive com o próprio Verón confirmando que ele estava de saída e que viria para o Atlético, aí eu fui ver lá no Olé da Argentina, o Olé Bombaço, não sei o quê, aí falando lá que ele viria ao Brasil, etc e tal. Aí, cara, lá no Twitter, o Twitter ele te entrega mensagem de quem você não segue, Sim. né? Ah, desgraça que é Twitter, mas enfim. Aí começou, aí eu li uma mensagem de um blogueiro lá da Argentina, torcedor do Estudiantes, lamentando a saída dele, falando que vai sentir muita saudade do Del Barba e etc e tal. Aí, cara, quando eu li essa mensagem, o algoritmo começou a me entregar um monte de mensagens de torcedores, blogueiros e de gente da imprensa da Argentina, lamentando muito a saída dele. Aí eu comecei a procurar mais. E aí fui lendo vários relatos de torcedores, blogueiros e jornalistas lamentando muito e tratando o Barba, que aliás o Eltim me falou, foi o Eltim, que ele é casado com a filha do Bianchi. Quem falou isso? Eu ainda não cheguei. O Gabriel Marques? Esse ponto do... Gabriel, tô focalizando, eu ainda não passei. André Salles. André Salles que falou que ele é casado com a filha do Bianchi. Então é o seguinte, aí eu comecei a ver, falei, porra, se todo mundo lamenta a saída do cara, é porque aponta para o Atlético ter feito um movimento muito interessante. De ontem para hoje, obviamente, que você também deu uma pesquisada. Eu queria que você falasse sobre essa possibilidade. Eu não vou cravar, eu só cravo depois que o Atlético... Porque ontem o Atlético meteu um Ronaldinho Gaúcho naquela do Tomás Pérez, que eu achei sensacional. Aliás, vocês daí do Atlético, ontem vocês mataram a pau. Porque vocês aproveitaram o hype da notícia do Domingues, meteram o Tomás Pérez... Quando todo mundo achou que era um anúncio do treinador, pela forma que vocês promoveram todas as artes aí, vocês meteram cadeirinha, cara, especificamente a cadeirinha. Sensacional, muito sensacional. Bem mesmo. Até porque, se vocês fazem um anúncio num outro momento, talvez não repercutisse tanto, e repercutiu pra cacete do Tomás Pérez. Mas enfim, nós estamos falando do Domingues. Fala dele aí pra nós. Boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. A comoção na Argentina demonstra que é um treinador que está em ascensão, né? O Atlético foi buscar o treinador campeão argentino. Para mim, continuo dizendo, acho que é uma aposta, mas é uma aposta que tem muitas chances para dar certo, porque não é um treinador que você pegou em qualquer lugar que estava escanteado, ou está começando a carreira. Não, é um treinador que tem um currículo, que tem uma trajetória importante na Argentina, a ponto de ter essa comoção toda. Agora, resta a gente saber por que eu falo que é aposta. Porque ele vai ter que chegar aqui e vai ter que colocar a metodologia dele para encaixar com o grupo do Atlético, né? E a gente sabe que o jeito dele jogar é bem diferente do que o elenco do Atlético está acostumado a jogar. Eu até quero ver jogando desse jeito, porque eu cansei de ver o Atlético ter muita posse de bola improdutiva. O Atlético não ficar naquela coisa de rodar jogo e não ser objetivo. E ele tem um perfil totalmente diferente disso. Até vi ontem uma entrevista do Renier falando sobre isso. O nosso time tem a característica de ter mais posse de bola, de trabalhar mais, o que não é a característica do novo treinador do Atlético. Então, acho que ele vai ter que ter um tempo para poder fazer a adaptação desses jogadores a esse novo processo. É um treinador que tem uma preocupação muito mais defensiva e o Atlético tem realmente pontos falhos na sua parte defensiva. Então, pode ser que encaixe aí, né, com uma melhor produtividade do Atlético. O torcedor do Atlético vai ter que ter paciência para esse processo de transição. O Atlético ainda não anunciou, mas você está falando como se ele fosse treinador? Ele joga hoje às 5h45, né, o jogo de despedida dele na Argentina. Lá já foi anunciado, ele não vai ficar, vai dar uma entrevista depois do jogo falando que vai vir para o Atlético. O Atlético, claro, não vai comunicar a chegada de um treinador sem antes ele se desligar do outro. Isso é outra questão até de ética, moral e tudo mais, né? Mas ele é o novo treinador do Atlético. Então, já falei hoje na minha live de 6h30 da manhã, que eu tenho certeza que ninguém daqui assiste, porque ninguém acorda, só o Thiago por causa da filha, porque ele acorda por causa da filha. Mas acorda antes dela. Né? Mas 4h30 da manhã. Eu disse, cara, definição do Atlético, ok, tenho o meu apoio, vou apoiar, vou desejar boa sorte, espero que a torcida também apoie. Não é o que você queria? Cara, mas agora é ele, tem que ter apoio e tem que ter paciência. Mas o Atlético não pode ter paciência. Breno, transição, cara. Breno, mas você não entende que
a vinda do Eduardo Domingues é mais consolidada pelo currículo que ele tem, pelo trabalho que ele fez, por tudo que ele apresentou nas últimas 4 temporadas à frente do Estudiantes, conquistando 5 títulos, o trabalho que ele fez no Colón também, mais consolidado do que foi a chegada do Milito, a chegada do Turco. Ok, mas todos esses para mim também foram apostas. Também foram apostas para mim do mesmo jeito. Vamos lá. Quem que não seria aposta? Não muda para mim esse. É porque essa questão do o que é ser uma aposta e que é algo consolidado, ele é muito pessoal. Sim. Ele é muito pessoal. Por isso que eu falei, é a minha aposta. Eu acho que é aposta. Porque a gente pode pegar vários treinadores que pisaram aqui a primeira vez, que também foram tratados como aposta. A consolidação é pelo trabalho bem feito. Hoje... Abel Ferreira foi uma aposta no Palmeiras, isso, não foi? Hoje, olhando de longe, eu acho o trabalho do Milito foi bom. Mas para muitos torcedores do Atlético, eles viram as costas para o trabalho do Milito. O Milito, com todas as dificuldades que ele teve pelo período junho, julho e agosto, que o Atlético foi dissolvendo em lesões, em convocações, desfalques atrás de desfalques, o Atlético sem dinheiro, e o Milito conseguiu levar esse time para uma final de Copa do Brasil e para uma final de Libertadores. Correu risco de abaixamento, mas tudo por causa de um contexto, de tudo que aconteceu. Mas o trabalho dele foi bom. Como que o Turco sai daqui? O Turco sai daqui com o Atlético... Eu tô voltando no tempo só pra gente falar, eu não tô falando que eu não tô passando pano para nenhum dos treinadores, eu tô colocando contextos. Pro Domingues. Eu tô colocando contextos. Você estava no jogo, foi contra o Cuiabá. Jogo lá. contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Atlético sofre um empate aos 53 do segundo tempo. E o Turco é mandado embora na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas sabe por que o Turco é mandado embora na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro? Por causa do que o Atlético fez em 21. Não, mas foi na terceira? Não, em terceiro lugar, desculpa. Em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, porque o que o time fez em 21. Exato. Ele tomou para si uma responsabilidade que o próprio torcedor criava em cima. Então, a questão de treinador tem que ser trabalhada com muito cuidado, com muito zelo, com ser objetivo, ser correto, entender qual é o propósito dele, qual é o estudo que ele faz sobre o elenco, para a gente começar a fazer os questionamentos com o trabalho sendo feito. Diga, Thiagão. Eu acho que você está passando pano pro Domingues, que você disse que não estou passando para ninguém. Mas eu tô com você. Eu vou passar pano para ele também. Domingues, mas sabe por que eu passo pano para ele? Para a contratação? Contigo. A contratação do Atlético é grande. A Claro contratação é grande. Não, mas você trata como aposta. Não, peraí. Então. Eu tô falando uma contratação grande. Você está errado. Você falou errado como aposta. Eu acho que ele é uma aposta, mas é uma aposta que está em ascensão na Argentina. Então, ou é aposta ou é grande. Já é realidade. Não tem como uma aposta ser grande. Ô, Breno, se a aposta não é grande, que irmão. pode ter uma grande chance de acertar. Mas pra mim é uma aposta grande. Breno, pra vamos mim lá, é uma aposta. só pra gente entender. Então ele não é grande. Eu ia concordar contigo, tá vendo? Pra mim ele é uma só te aposta. provoquei. Ele é um nome grande na Argentina hoje, claro. consolidado, que vem de títulos conquistados. Eu tô falando no plural. Nos últimos 4 anos são 5 canecos levantados. Não, e outra coisa. Tem um ponto aí, cara. Inclusive em clube que não é grande. O Colón, ele fez uma... Ele conquistou até no Colón. Cara, esse camarada é o atual campeão argentino. Ele tem, no futebol argentino, uma história que já é consolidada. Por mais que ele seja jovem, tenha 47 anos. Eu já falei aqui, não era o meu predileto, tá? O cara que eu gostaria que o Atlético anunciasse era o Pedro Martins. Por pura preferência pessoal e por eu achar que é um pouco mais experiente e rodado do que ele. Mas é um cara que, por mais que ele seja uma realidade muito grande no futebol argentino, ele só treinou lá na Argentina mesmo, né? Só. Não, ele treinou no Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. Ele treinou no Nacional há do muito Uruguai. tempo. Então, um cara que tem uma curta experiência internacional, será a segunda experiência internacional dele. Eu quero vê-lo aqui. Sim. Eu quero vê-lo com mais frequência aqui no Brasil. Porque eu acho que a gente vai ter uma opinião um pouco mais consolidada. Mas hoje, eu acho que é uma boa contratação do Atlético. É uma boa contratação. O Atlético faz uma grande contratação. O Atlético contrata o atual campeão argentino, gente. Assim, pode dar certo? Pode. Exatamente, pode dar errado? Thiago. Pode. Isso. Mas o Atlético contrata o Porque atual campeão argentino. não é Eu acho que matemática exata. Não é matemática exata. Mas o Atlético fez sim uma grande contratação. Se a gente considerar que só deu certo o campeão, a chance de dar errado é até maior do que dar certo. Porque a gente olha para esse elenco do Atlético, o Atlético tem condições de ganhar quais títulos? Para mim, a Copa Sul-Americana. E
A Copa do Brasil eu acho difícil, mas umas O Copas. passado foi Corinthians e Vasco na final, cara. Verdade, o Vasco foi pra final e o Vasco é um time muito ruim, o Corinthians também era um time ruim. Então nós vamos pegando assim, o Atlético tem maior chance de ganhar nas Copas. Cara, pode dar errado? Pode dar errado. É óbvio que pode dar errado. Mas o Atlético faz uma contratação interessante. Eu preciso ouvi-lo e daqui a pouco eu quero lançar, o Valu vai falar, eu vou dar uma faturadinha, daqui a pouco eu quero perguntar a vocês. Bom, diante de tudo isso, temos alguma nova informação, a necessidade de que o Atlético traga zagueiro e volante? Sim. Vai esperar ele chegar para ele indicar, enfim, daqui a pouco a gente fala disso, mas eu queria ouvir. Boa tarde, HG, a todos no estúdio, a quem nos assiste. É curioso, às vezes, como é que a questão da expectativa, ela, dependendo do momento, ela vai para um lado e para o outro, né? Eu achei algumas expectativas muito exageradas quando chegou o Jorge Sampaoli no ano passado. O Atlético vivia um momento ruim, um trabalho que inexistia do Cuca. O Atlético estava em meio a uma decisão de Copa do Brasil com o Cruzeiro, onde havia perdido o primeiro jogo por 2-0. Eu acho que houve um exagero de algumas partes. O Sampaoli vai conseguir mudar, o segundo jogo já não vai ser a mesma coisa e nem a continuidade da temporada do Atlético. Para um técnico que a gente tinha que olhar com binóculo para trás, o último bom trabalho dele. O Eduardo vai ser campeão no Atlético porque foi campeão na Argentina? Não é isso que eu estou dizendo. Agora, é um técnico que foi campeão outro dia. Ele está com a competitividade e com a vontade de continuar escrevendo a sua história, correndo nas veias neste momento. Então, ele tem muitos argumentos, está fazendo uma decisão importante na carreira de sair da zona de conforto, porque para ele seria bem confortável ficar no Estudiantes, né? Até 2027. A barriga do torcedor do Estudiantes está cheia. E lá não tem campeonato regional de La Plata não, viu, pessoal? Pra gente falar que no currículo dele ele ganhou regional. O futebol argentino não tem torneio regional. Então, assim, todo técnico é aposta, ponto. Desde os que têm mais currículo até aqueles que são menos vencedores. A gente viu um Cuca retornar para o Atlético em menos de um ano, em 2022, e ir mal. A gente viu um Cuca voltar novamente no ano passado e fazer, para mim, o que foi o pior trabalho. Então, aposta é sempre porque não há uma... Assim como acontece com os jogadores também. Agora, a qualidade do treinador, no caso, ou do jogador, no caso, estamos tratando do treinador, eu acho que fala muito os trabalhos. Então, assim, eu estou vendo, pelo menos na minha bolha, HG, não vou dizer um desânimo, talvez uma desconfiança, mas é tudo de acordo com o momento, né? Achei muito exagerada na oportunidade a projeção de alguns com relação ao Sampaoli e acho exagerada também essa projeção de ser um técnico. A gente está falando de um técnico que venceu e venceu há pouco. Alguém pode achar que o campeonato argentino é uma porcaria. Tá tudo bem o que você acha a respeito do futebol argentino, mas assim, até pegando com relação ao Cuca, ao próprio Milito, a questão do Turco, e até, digo mais, do Cuca e do Filipão, quando chegaram aqui, esse cara ele foi campeão mais recentemente do que quando esses caras chegaram aqui. Isso não torna ele já, para explicar tudo agora e dar um laço final, que ele vai ser campeão no Atlético e que ele é melhor do que o Filipão e o Cuca, não é disso que eu estou falando. Ele hoje é mais falado na Argentina do que o Marcelo Gallardo, sim, que é um dos melhores técnicos da América do Sul ao longo de toda a história. Ele não é melhor do que o Gallardo por isso, mas ele está em evidência. Então é uma contratação grande para fechar, né? O Estudiantes é um dos grandes da Argentina. O Atlético vai lá e faz esse movimento que, para mim, é bem interessante, HG. Nós vamos falar mais sobre isso, inclusive eu consegui um dos nomes da lista dos 3 portugueses, né, da lista que tinham 4 nomes, 1 argentino e 3 portugueses, eu consegui o nome de um dos 3 portugueses, e nós vamos falar disso daqui a pouco, que não vai mudar em nada, né, porque parece que a coisa apontou mesmo para o Eduardo Domingues chegar aqui, inclusive no final de semana, mas ainda há necessidade, agora, depois da confirmação, o anúncio deve acontecer amanhã, porque hoje, 5h45, segundo a própria imprensa argentina, seria o último jogo do Domingues diante do Sarmiento, né? Estudiantes do Sarmiento. Então o jogo acontece 5h45, depois disso parece que vai rolar uma coletiva dele, então ele sai de lá. Repito, há um movimento muito interessante de lamentação pela saída dele lá. Isso que o Elton diz procede mesmo. Um treinador que está na crista da onda, como diria lá nos anos 80, meus contemporâneos,
ele está muito bem, é muito bem avaliado pela torcida, pela imprensa, pelos blogueiros, pelos identificados ou não, todo mundo avalia muito bem. Então me parece também, estou com valor, parece ter sido um movimento bem interessante do Atlético e repito pela 50ª vez o que já falei aqui essa semana. Quando o Atlético teve critério para contratar, trouxe o Milito. Me lembro muito bem que o Stefano Marquezine, Popó, estava aqui no dia que o Atlético, eu não sei se foi no dia que anunciou, no dia que o nome do Milito surgiu, e o Popó disse, eu acho que foi aqui, falou, Everton, o Milito é um baita de um treinador, Sim. tem tudo para fazer um grande trabalho no Atlético, se o Atlético ajudar. E com todos os problemas que o Milito encontrou, principalmente em 2024, né, que o Elton inclusive destacou, que o Milito, em algumas rodadas ali, o Atlético chegou a fazer um jogo em 2024 com 6 jogadores no banco de reservas, e dos 6 jogadores, tinha uns 3 ali, que era da base. Da base. Né? Eu me lembro de um Atlético e Flamengo aqui na Arena MRV, que o Atlético jogou com, sei lá, uns 3 jogadores da base contra o Flamengo. Perdeu, inclusive, Sim. aqui, foi 4-1. 4-2. 4-2, né? O Atlético tinha, o Cadu estava em campo, né? Quem mais estava em campo naquele jogo? O zagueiro que foi expulso, Rômulo. Aquele volante lá. Rômulo foi expulso. Rômulo, aquele volante lá, como era o nome dele? O volante espadaúdo. Paulo Vitor. Paulo Vitor. Ô, HG, Quando o melão rolou, que eu vi o Cadu em campo, o Paulo Vitor, o Rômulo expulso, eu falei, meu Deus do céu. E aí foi um atrás do outro. 4-2. Precisa contratar, né, o Tinho, o zagueiro volante. Precisa. Né? Não, essa questão do zagueiro ainda continua. Eu só queria levantar uma questão que eu tenho escutado muita gente falando a respeito do Domingues. E às vezes é até um pouco contraditório do que aquilo que a gente viu ele trabalhando no Estudiantes. Lembrando, tá, gente? O Estudiantes estava no Libertadores temporada passada, estava no grupo do Botafogo, então muitos brasileiros acompanharam a Libertadores, vendo de perto o trabalho dele, e depois ele enfrenta nas quartas de final a equipe do Flamengo, 2 empates, então dá para você analisar muito bem como é a disposição que ele coloca em campo. E muita gente falando que ele é um técnico de uma nota só, que não é um técnico aguerrido, que coloca o time para frente, nada disso. E são situações. Ele trabalhou com o 4-2-3-1, o pessoal gosta de falar em números, então vamos colocar números. Ele trabalhou muito no 4-2-3-1, ele trabalhou no 4-4-2, ele trabalhou no 4-3-3 e trabalhou também usando 3 zagueiros. Então, atenção, é um treinador que tem variações táticas, sim, e fica muito cruel simplesmente pegar e pelo elenco que o Estudiantes tem, pelas situações que o Estudiantes tem, porque o Estudiantes não é o time mais rico da Argentina, não é o time que pode fazer grandes contratações, mas ele colocava sim variações táticas. Aí fica muito fácil olhar de longe e falar que é um técnico de uma nota só. Não é. Só te perguntar, e aí a pergunta mesmo, não é falta de conhecimento. Por mais que ele variasse taticamente, ou a formação da equipe, a proposta de jogo variava, é isso que eu queria entender. Porque assim, ele atacava sempre, ou atacava um jogo, num outro jogo ele aí vai muito do adversário. Por exemplo, mas ele fazia isso. O jogo contra o Flamengo ele é totalmente posicional, porque ele entendia quem ele estava enfrentando. Você pegar jogos... É um jogo mais defensivo. Você pegar jogos, vamos dar um exemplo. Você pegar jogos contra equipes argentinas, era o troca, era a trocação. Era em jogos contra o River, por exemplo, tem um jogo contra o River que eles vencem o River Plate jogando no Monumental, é de contra-ataque. Esperar o River Plate trabalhar rápido a bola. Que é aquele exemplo que eu mandei no grupo, e o Thiago viu, acho que o Thiago até reagiu em cima dele, que é o treinamento dele, que ele deixa claro. Eu não quero ficar com a bola o tempo inteiro no pé. Eu não quero uma posse de bola. Eu quero atacar a bola e tocar nela várias vezes com um objetivo, que é o tomou, ataca, tomou, pega. Opa, a bola não está com a gente. Pressão para tomar essa bola rapidamente. Transição rápida. O que eu acho que é uma coisa que ele vai ter que demandar tempo a ele para esse time do Atlético. Porque a característica desse time do Atlético não é essa. E eu não estou aqui desmerecendo, de jeito nenhum, eu estou falando só o seguinte. Você pega o meio de campo do Atlético, você vê os jogos do Atlético, você mesmo falou aqui, aquela questão do U, né? O time do Atlético não é um time objetivo, é time de tocar de lado, não é o time que sai na rapidez, vamos tentar. Não, o time do Atlético pega a bola aqui, toca ali, toca aqui, toca ali. Ele vai ter que tirar essa característica que esse time tem. Ele vai ter que ter trabalho. Então eu acho que o torcedor vai ter que ter paciência.
Porque não é da noite pro dia. E outro detalhe aqui, né, gente? Se a gente chegar e falar que ele vai chegar e vai resolver o problema amanhã, nós estamos colocando, então, que 100% do problema era do Sampaoli. Não. E não era. Não e aí é. nós já cansamos O de Everton falar. levantou a bola 30, sobre já zagueiros, Né? precisa de Sim, zagueiros. exatamente. A gente falou aqui o tempo todo. É uma parcela de culpa do Sampaoli, é maior até para mim, mas tem outros pontos que tem que ser trabalhados. Aliás, se daqui a pouco esse elenco não der uma resposta com as ideias do Domingues, aí presta atenção no que eu estou falando. Hein? Aí eu acho que a pressão vai começar a seguir toda pro elenco. Mas tem Pode que seguir. escrever isso Mas, aí. HG, você acha Pode que tem que escrever seguir? isso. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: por enquanto, recaiu sobre o Cuca, aí depois recaiu muito sobre o Sampaoli, e se não funcionar agora com Barba, eu acho que o foco vai virar todo pro elenco. Mas porque tem uma hora que o elenco tem que começar a dar uma resposta por que também. recaiu Né? aos Porque treinadores? você sabe muito bem que isso não é onda, que um monte de jogadores aí, principalmente dos pica, reclamava do Milito, reclamava muito do Cuca, Mas não existe um reclamava técnico que vai muito do agradar São Paulo. todo Não, elenco. o que eu Não, estou mas dizendo é o tô falando das seguinte, lideranças. nada estava bom para alguns lá dentro. Para as lideranças. Para as Tô falando de lideranças, nada estava bom. Aí depois os caras, não, que isso, eu já adorava porra nenhuma, adorava Mas nada. sabe o que é o problema, HG? E aí é real. A exceção do Gabriel Milito. E eu vou tratar também o Filipão, tá? Porque no Atlético ele era novidade. Mas no futebol brasileiro a gente já sabia o que o Filipão faria. Desde a saída do Cuca de 2021, o Atlético não consegue inovar. É sempre mais do mesmo. É a primeira vez, a exceção do Milito, que o Atlético inova desde 2021. Aliás, o Turco Mohamed também era uma inovação. Então, assim, é a terceira vez É o só Atlético que com inova um desde rótulo 21. menor, né, Thiago? O rótulo do Turco era frágil. Então, por isso que eu acho que a corda arrebentou para ele E de aqui, forma meu mais Concordamos. rápida. Lê aqui a mensagem. Se a gente pegar agora, é a primeira vez que o Atlético consegue... Detalhes uma- finais do contrato sendo feitos. É a última vez que o Atlético pega uma... É a primeira vez que o Atlético pega uma contratação desde o Milito, que o torcedor olha e fala, pô, peraí, Não. esse cara aqui Olha só, agora, Thiago, de fato, é uma Ô, Ti, contratação a diferente. gente cobrava muito criatividade do Atlético. Dessa vez o Atlético foi criativo e ousado. É isso. O Atlético teve ousadia, ele teve coragem de pegar assim, vamos buscar alguém grande. E pegou e colocou na mesa. Então, e aí, diante do que está acontecendo, eu acho que qualquer problema que Tem que exista, colocar mesmo, tá certo. vai ser para cima do elenco, Tem. vai ser para cima da gestão, mas não será para cima do treinador. O treinador hoje é um cara que, o Atlético podia fazer algo diferente? Fez. Então não tem o que questionar. Sair do óbvio me agrada, ousar me agrada. Ousar. Sabe? Mudar sistema me agrada. Até recebi hoje mais cedo o que o Felipe Nassif me mandou, que o PVC disse no UOL. Eu vi. Que que não seria, talvez, eu não sei se foi exatamente assim, não seria o mais indicado. Não, ele porque falou o que ele não Atlético tem um que- perfil pro não tem um Atlético. perfil. Não tem perfil pro que Atlético. O Atlético é um time que a torcida cobra, que ataca e tal. A torcida cobra que seja um time seguro, que se defenda bem, e se for um jogo direto, não existe torcida no mundo que não goste mais do resultado do que do formato que joga. Eu acho Desculpa. que o PVC é uma referência para mim, tá? No jornalismo esportivo. Mas, assim, ele não vai acertar todas, né? Do Jardim, quando o Jardim chegou ao Cruzeiro também, falou que o Jardim é um tanto ultrapassado. Pois é. Aí, Virou uma referência. assim, acabou acontecendo o que aconteceu, né? Então, eu sinceramente entendo que... E outra coisa, tá? Não vão falar que eu sou oportunista, porque eu falei um tempo atrás aqui. Eu acho que o Atlético precisava ser menos protagonista e ter um jogo mais direto, jogar no contra-ataque, Hulk de frente, parar de fazer com que o Hulk fique de costas, parar de ficar nessa chatice de ficar tocando bola de lado, ou quando você tem na área Bernard, quem mais? Coelho. Dudu, aí vocês começam a meter bola pra área e tal. Me ajuda. Ser impaciente até no futebol. Você não gosta do toque de bola, então... Isso é meio irritante. sem paciência. Vocês dizem que óbvio que o TikTok. Então é o seguinte, o jogo direto, eu fico realmente excitado. quando Se tem você um jogo pudesse, era o goleiro direto lá na área. Não, o jogo direto que eu falo é um Não, jogo tô objetivo. falando, assim, se você pudesse. Jogo objetivo, que é isso, cara. Ó, HG. Ó, pega o Cruzeiro no passado, o Jardim, isso, que delícia que era. Os times vinham pra cima, dava espaço, pá, e tava lá fazendo gol. Aí, mas tem que ter também gente Como é que é o inspirada negócio pra fazer aí, um gol. ataque? E chegava lá e já fazia o gol. já matou dois. Entendeu? Então jogo direto, irmão. Aqui, não ó, tem dessa não. Pega, isso É aqui rapidinho, hoje tá muito é chato. só 2 abraços. Um pro Bira Marinho, grande abraço pro Bira Marinho que De está assistindo novo? a gente. 3 vezes pro Bira.
Você já mandou? Você mandou falou essa 3 semana, vezes. né? Eu não falei agora. Pois é, 3 vezes. Abraço, Então tá abraço, bom. abraço. Abraço, porque também tem pro Eliezer, que está lá na regional leste, lá da prefeitura. Ele me mandou a foto aqui, ele coloca em cima da mesa dele de trabalho, ele abre o computador e coloca a gente lá para assistir todos os dias. É um ritual dele. Ele trabalha na onde? Ele prefeitura, trabalha onde? lá na regional leste da prefeitura. Um abraço. Mas esse É a horário... hora do almoço dele. Horário de almoço dele, meu irmão. No horário de almoço da prefeitura, eu já trabalhei lá. Quem, É uma hora só. quem que falou que assiste a gente ontem, que adora quando o pau começa a cantar aqui? Foi o Deitinho, que tá com o Lucas Silva. Abraço pro Deitinho, cara. E ele falou que quem que assiste Ele falou que ele e o Lucas Silva assistem Ele e o juntos. Lucas Silva. Aí que a mulher dele Você chega pra ele e podia, fala assim, inclusive, fazer uma melhorada aí no abraço hoje, porque eu preciso comer uma carne boa hoje lá do Léo, né? Tá chateado com você. Leozinho tá chateado comigo? Como que o Você só- Léozinho Você ia só falar fala isso? escadinha, você não fala Léo, o melhor do Brasil. Gril, Léo Gril, melhor do Léo Brasil. Gril, melhor do Fala. Brasil. Você pediu, Léo ele Gril, melhor do atendeu. Brasil, porque a gente almoça no restaurante que é do lado aqui da Band, já vamos fazendo propaganda. Fazendo propaganda, nós pagamos Tadinho. a porra do almoço todo dia lá. agora nós não vamos pagar mais não. Na boa, é aqui em frente, em frente Frente às às torres. Aqui, ó, torres. tem uma escadinha ali que é da Carol e do Léo Gril, melhor do Brasil. Aí. Pô, a comida lá tem vida, cara. Tem isso. tempero. Hoje eu comi E lá tem um com o churrasquinho Rômulo. delicioso. Pera aí que tem informação. Informação. Opa. Rômulo, filho Peraí, filho do peraí. Maraca. Sabe Rômulo, Peraí. filho do Maraca? O Maracanãzinho, né? Maracanãzinho. Daqui a pouco, daqui a pouco. É o Maracanã, daqui a pouco, Maracanãzinho. daqui a pouco. Informação importante daqui a pouco. Importante, hein, Peninha? Importante. Vem cá, Rogério Sotero, vem pra cá, porque é o seguinte.